Na vasta natureza selvagem da América do Norte, existem encontros que perduraram por séculos e foram passados por muitas gerações. Relatos de criaturas bípedes semelhantes a macacos que vagam e desafiam explicações, testando os limites da ciência e da crença. Dentre o folclore americano marô, poucos encontros são tão cativantes ou misteriosos quanto o Pé Grande. Conhecido por muitos nomes nos Estados Unidos, Sasquatch, Wendigo, Monstro do Pântano, Witiko, Skunk Ape, Skooken ou Grassman, este criptoide elusivo tem provocado debates, nos fez questionar o inexplicável e inspirou algumas fraudes e enganos ao longo do caminho, particularmente desde o advento da fotografia. Neste vídeo, exploraremos alguns dos encontros mais intrigantes com o Pé Grande registrados em vídeo. Seja você um cético ou um crente convicto, esses clipes farão você questionar o que ainda pode estar oculto nas florestas. Então vamos começar. Como sempre, acenda as luzes, sente-se e aproveite. As filmagens de Brown. Stacy Brown Sr. e seu filho Stacy Jr. estavam caçando o Pé Grande à noite perto de Quincy, Flórida, em maio de 2012. Ao capturarem uma enorme criatura rondando a vegetação rasteira, veja. Autodenominados caçadores de Sasquatch, a dupla de pai e filho estava acampada com uma fogueira acesa e tocando música em uma caixa de som, esperando atrair a atenção de quaisquer criaturas com o que eles chamam de abordagem passiva. Apenas com seu forward-looking infrared que detecta assinaturas de calor. Em vez de luz visível e objetos que emitem calor em condições de pouca luz, tornando-o ideal para vigilância noturna, a dupla logo ouviu o que parecia ser movimento, bem como batidas distintas e grunhidos vocalizados vindo de um pouco além da linha de árvores. Aventurando-se mais adiante no mato, eles ouviram algo correndo à frente deles e ligaram o forward-looking infrared na esperança de capturar imagens do intruso. No início, vendo apenas um vislumbre de assinatura de calor em ambos os lados da árvore, eles pensaram que poderiam ser dois guaxinins escalando o tronco. De repente, a assinatura de calor muda quando a figura sai de trás da árvore, correndo para a direita em 2 grandes passos e de volta para a cobertura florestal. Olhando o clipe desde o início, após perceber o que era, é arrepiante como a criatura parecia estar observando-os de trás da árvore, talvez observando ou avaliando se representam uma ameaça. Em uma imagem estática da criatura em movimento, o corpo parece enorme e volumoso, com pernas grossas e ombros largos, atributos frequentemente citados em avistamentos de Pé Grande. A atividade anterior de batidas e grunhidos é uma característica notoriamente relatada, com alguns acreditando que seja uma forma de comunicação. Relembrando sua experiência, Stacy Brown Jr. contou como ele atravessou o vão, e ele, Stacy Sr., surtou. Ele é um ex-ranger do exército dos Estados Unidos da América aposentado e nunca vi meu pai tão abalado. Apesar de tentarem rastrear o humanoide, ele iludiu a dupla e desapareceu na noite. Quando o clipe foi analisado pelo especialista Cliff Barackman no programa Finding Bigfoot, ele estimou que o ser tinha mais de 8 pés de altura e atravessou o vão com metade dos passos que um humano médio em uma fantasia levaria. Eu acho que este é bem interessante. O que você acha disso? O Pé Grande do Pântano do Mississippi de 2013. Em um vídeo no YouTube intitulado Acho que vi um macaco skunk, por favor ajude, Josh Highcliffe, que caçava porcos em uma área rural do Mississippi, filmou o que acredita ser o infame macaco skunk. Agachado na vegetação rasteira, Josh notou a criatura rasgando tiras de casca de um tronco de árvore e pensou que poderia ser um urso negro, então pegou seu telefone para filmar. Só quando ele se aproximou, notou características distintamente bípedes. Admitidamente abalado, Josh continua a filmar enquanto a criatura novamente arranca um pedaço de casca, uma façanha em si, e sugere uma construção poderosa. Da posição de Josh, o ser parece largo e robusto nos ombros e cabeça, lembrando um gorila prateado, e pelo menos tão alto quanto ele.
Ao se esticar para pegar algo, vemos mais claramente seu corpo similar a um gorila, com volume na parte superior que afina na cintura e uma cabeça abobadada, quase cônica, sem pescoço distinto. Aterrorizantemente, pouco antes do clipe terminar, Josh disse que fugiu nesse ponto, saindo de lá o mais rápido que pôde. A criatura se levanta, revelando sua altura total de aproximadamente 8 ou 9 pés, mostrando que estava apenas agachada ou sentada até então. Os comentários estão cheios de indivíduos que afirmam que é uma filmagem crível de uma criatura do tipo Sasquatch. Observando quando você ouve o estalo da madeira quando ela a arranca, parece que tem uma força séria. Além disso, o modo como ela busca alimento dentro da árvore é um comportamento mais característico de macacos do que de humanos. O skunk ape é uma criatura mais relatada no sudeste dos Estados Unidos, particularmente na Flórida, e é frequentemente descrito como um ser semelhante ao Bigfoot, tipicamente associado a regiões pantanosas e remotas, como aquela onde Josh estava caçando, e exibe comportamento tímido ou evasivo, evitando contato humano, mas ocasionalmente vasculhando lixo ou plantações. O nome skunk ape vem do seu suposto mau cheiro, descrito como uma mistura de ovos podres, gambá e vegetação em decomposição. Curiosamente, Josh não notou nada disso durante o encontro. Apesar da divisão entre céticos e crentes, gostaríamos muito de ouvir sua opinião sobre o clipe do Josh. Trata-se de um caso de identidade equivocada ou um verdadeiro skunk ape ou Sasquatch foi capturado em vídeo? A Pé Grande. Encontro de Natal filmado no inverno de 2014, a família neste próximo clipe estava celebrando as festas de Natal em sua aconchegante casa no norte de Minnesota, quando um deles avistou alguém do lado de fora. Alguém de fora da família. Veja. Você viu isso? Não, o que foi? Era realmente grande. Meu Deus, você está vendo isso? Sim. Meu Deus. De jeito nenhum. Isso não pode ser. Que diabos? Apenas 4 segundos depois, vemos um vulto escuro caminhando atrás de uma árvore ao longe, a cerca de 50 pés da câmera. Chocado, o uploader pergunta se mais alguém viu, antes de correr para fora para tentar obter uma visão mais clara, pensando ser um invasor em sua propriedade. Confusos, alguns convidados viram o movimento, mas ao se reunirem do lado de fora, não há como negar. Caminhando da direita para a esquerda na linha de árvores, está uma enorme figura bípede, sua massa escura silhueta contra o fundo nevado. Aparenta escolher sua rota despreocupadamente, aparentemente inconsciente ou não perturbado pelos espectadores. De repente, o cãozinho da família passa correndo pela câmera, determinado a confrontar o intruso. Segundos depois, ele retorna correndo, latindo e muito agitado. Enquanto eles seguem o cachorro, ele para de repente, mas continua latindo na direção da floresta. No entanto, a mata é muito densa para a câmera captar qualquer movimento ou distinguir o ser. Chamando de um lado para o outro, a família chama o cachorro para voltar e está prestes a virar para a casa quando seu animal de estimação retorna latindo furiosamente. A criatura irrompe por uma clareira na floresta e parece absolutamente gigantesca. Meu Deus. Meu Deus. É melhor voltarmos para dentro, pessoal. Cobre uma distância considerável e dá alguns passos enormes, passando facilmente pela folhagem e subbosque. Um espectador, que é caçador, observou que tentar passar por essa vegetação e neve nessa velocidade, sem tomar precaução para onde está indo, é quase impossível, mas essa coisa simplesmente avança. Aparenta estar coberto por pelos escuros, ainda mais escuro que a vegetação e os troncos das árvores ao redor, antes de se mover para o interior da floresta, saindo de vista. Pesquisamos mais sobre o clipe, mas não encontramos atualizações ou encontros semelhantes da família desde 2014. O Provo, lançador do Canyon Provo.
Em 2 de dezembro de 2012, um caminhante perto do Canyon Provo, nas colinas de Utah, chegou muito perto de um encontro cara a cara com um suposto pé grande. Similar aos outros clipes mostrados no vídeo, a criatura aparenta ter um corpo robusto e musculoso. Parece mais baixo e compacto do que outros relatos de Sasquatch, e foi sugerido por entusiastas que talvez pudesse ser um jovem. Enquanto desce a pequena inclinação, a figura percebe o cinegrafista e instantaneamente se agacha, quase de forma ofensiva, e o observa silenciosamente por alguns momentos, antes de surpreendentemente lançar uma pedra diretamente nele, fazendo-o fugir naturalmente de medo. Este ato de agressão é provavelmente um aviso para recuar, ou ainda mais intimidador, uma tentativa deliberada de violência. Felizmente não é comum em encontros com Sasquatch, embora aconteça, particularmente se o humano for barulhento, agressivo, intrusivo ou em grande número como uma parte de caça. Similarmente, muitos primatas, como chimpanzés e gorilas, são conhecidos por atirar objetos quando se sentem ameaçados ou para estabelecer dominância. Contudo, isso não se assemelha a nenhum primata conhecido, particularmente não um nativo dos Estados Unidos. Embora seja apenas um curto clipe, certamente despertou nosso interesse, e poucos de nós teríamos ficado na mesma situação. É assustador imaginar o que poderia ter acontecido se eles tivessem ficado. Animal desconhecido perto do oleoduto. Nossa experiência final é de um encontro em vez de um pedaço de filmagem. Deixaremos o link para a gravação de áudio abaixo. Este realmente vai arrepiar os pelos do seu pescoço. O usuário do Reddit J.Call relata como teve sorte em 2018 de conseguir um emprego super fácil como guarda de segurança para um projeto de construção de gasoduto em Ohio rural, para apenas sentar na entrada deste canteiro de obras para garantir que ninguém sabotasse ou vendesse equipamentos, o que nunca aconteceu, então eu basicamente não fiz nada, literalmente, das 7 da noite às 7 da manhã. J.K. observa que o local ficava um pouco fora de Minerva, que era a casa do famoso monstro de Minerva local. Situada no nordeste de Ohio, a cidade historicamente industrial, com população de quase 4.000 habitantes, foi palco de um incidente curioso em agosto de 1978. No fim do verão, a família Keaton da rua Lincoln começou a vivenciar eventos estranhos. Pedras eram atiradas com força crescente em sua casa, algo batia nas janelas antes de sumir, e o mais trágico, seu pastor alemão foi encontrado com o pescoço misteriosamente quebrado após tentar cavar um buraco, provavelmente buscando o abrigo de seu atacante. Um dia, enquanto brincavam em uma grande pedreira perto de casa, os netos dos Keatons correram para dentro para contar à família que viram um monstro no local. Evelyn e Herbert, junto com sua filha adulta, seguiram as crianças até a área de brincar, onde também testemunharam um monstro de 2 metros de altura, pesando cerca de 136 quilos, coberto por um espesso cabelo escuro e emaranhado que obscurecia completamente as características faciais da criatura humanoide. Amedrontados, eles fugiram para casa, mas poucos dias depois reencontraram a criatura, agora à noite em sua propriedade. Ao ouvir sons estranhos vindos do quintal, os Keatons viram 2 pares de olhos amarelos olhando para eles a partir da escuridão. Audaciosamente, um dos testemunhas entrou no carro e acendeu os faróis nos olhos, revelando que pertenciam a uma grande criatura como a que foi avistada antes, e também a uma criatura menor rastejando sobre 4 patas. A maior avançou, como se para proteger a outra antes de sumirem na mata. Nas semanas seguintes, pelo menos 7 residentes relataram avistamentos da criatura pela cidade, sentada sobre as patas traseiras na pedreira, roubando frutas e vegetais e observando-os à distância. A pequena cidade foi tomada por caçadores, repórteres e pesquisadores de pé grande, mas sem êxito. Nenhuma evidência concreta foi capturada e os avistamentos logo se tornaram parte do folclore histórico de Minerva. Porém, os encontros oferecem um prelúdio interessante para a vivência de J.K. Uma noite no canteiro de obras, ele lembrou como normalmente uma série de sons emanava da área ao redor. Cães latindo em uma casa distante, coiotes uivando, vacas mugindo e o coro de grilos e sapos, mas esta noite tudo ficou assustadoramente silencioso por volta das 2 da manhã. Foi o silêncio mais estranho, arrepiante e abrupto. Me deu arrepios. Ficou em silêncio por cerca de 1 hora e eu estava ansioso o tempo todo. Então o rugido começou. J.K. Ellie relata que inicialmente pensaram ser uma brincadeira de alguém a cerca de 1 quilômetro de distância, mas então se aproximou tão rapidamente que perceberam não poder ser humano.
Vocalizando a cada poucos segundos, ele saiu do alcance da minha audição à direita, cruzou à minha frente e então estava fora do alcance à esquerda. Não consigo descrever a velocidade necessária para essa coisa percorrer tal distância tão rapidamente. Essa mudança repentina de localização e vocalização, seja para comunicação ou aviso, são sinônimos de avistamentos e encontros com o Bigfoot em todos os Estados Unidos, como já apresentamos em vídeos anteriores. É assustador como J. Cale lembra o silêncio arrepiante relatado nos incidentes de 1978, que geralmente indica a presença de um predador nas proximidades, já que a vida selvagem se cala para evitar chamar atenção. Quando a criatura se aproximou, Jade Cale diz que o som reverberou em seu peito e fez as janelas do carro vibrarem, sugerindo que seu possuidor era grande, com enorme capacidade pulmonar e cordas vocais poderosas, capaz de causar esse efeito impressionante, mesmo sem ter visto a criatura. Nos dias anteriores, fenômenos estranhos foram relatados, como uma grande pegada de lama no topo de um container de transporte e uma pedra sendo arremessada através da lateral de um container de aço. Então, o que você acha? Poderia ser o notório monstro de Minerva espreitando novamente na zona rural de Ohio ou apenas uma farsa explorando as lendas da cidade? A decisão é sua. Aqui estão 5 avistamentos e encontros com o pé grande. Esperamos que tenha gostado. Continue sempre buscando. Até a próxima.